E eu queria falar hoje sobre Jesus com você. Eu fiquei pensando, pai, eu queria falar sobre Jesus. E buscando alguns textos para a minha palavra, consegui fazer o esboço da minha palavra, mas deitado lá no meu sofá, enquanto eu estava meditando na mensagem de hoje, eu disse o seguinte: eu tenho 33 anos que ando contigo, eu sei falar de ti. Eu consigo falar do Senhor. Eu estou usando o esboço aqui, mas eu falaria dele a eternidade inteira. Jesus é a pessoa mais maravilhosa. Eu ando com Jesus, eu sou discípulo de Jesus. Jesus se tornou para mim a minha alegria, a minha salvação, a minha esperança. A partir dos meus 15 anos de idade foi quando eu me converti. No início, Jesus era uma informação maravilhosa. Tive experiências e tenho experiências com o Evangelho de Jesus, com a pessoa do Senhor Jesus, como todo cristão tem. Mas à medida que a gente vai caminhando, você vai percebendo que Jesus não cabe em absolutamente nada que a gente possa organizar. Jesus é bem superior. E à medida que nós vamos andando com Jesus, sendo discípulo dele, observando a maneira como ele viveu, você vai se adequando, aprendendo, amando e se tornando uma pessoa melhor. Pelo menos deveríamos nos tornar uma pessoa melhor, andando e observando Jesus. E nessa noite de ceia, eu queria compartilhar com você algumas coisas que são, como disse o irmão Ricardo aqui na nossa reunião de sexta-feira, que é um arroz com feijão. É uma palavra muito simples. Aliás, eu não daria conta de falar uma coisa que não fosse muito simples. Mas é pontuar a nossa fé. Bater em uma tecla na nossa crença, na nossa vida com Deus, na nossa vida de igreja, na nossa relação com Jesus, para que isso se torne mais vivo dentro de nós e a gente possa glorificar a Deus mais ainda, mais ainda. O tema que eu preparei para os irmãos nessa noite é Jesus mais do que homem. É certo que Jesus tem essa natureza humana, Deus se fez homem, e é extremamente importante, fundamental para a saúde da igreja, para a vida da igreja, nós nos debruçarmos sobre a humanidade de Jesus. Porque Jesus é o homem como todo homem deveria ser. Se perguntássemos para Deus, como o Senhor imaginou o ser humano? Ele nos apontaria o Cristo ressuscitado. O Jesus ressuscitado é o homem que todo homem deveria ser, e essa é a promessa do Evangelho, que tal como ele é, nós o seremos. Não é? A Bíblia diz que ainda não somos o que haveríamos de ser, mas nós haveremos de ser. Mas há um outro aspecto tão importante na mensagem do Evangelho que tem a ver com a natureza divina de Jesus. Eu não quero nessa noite aqui dar um estudo bíblico a respeito de versículos e mais versículos e textos e mais textos para provar para os irmãos que Jesus é Deus, porque nós cremos assim. Mas eu queria apenas comentar algumas coisas aqui com os irmãos para refrescar a nossa memória ainda mais e produzir em nós esse desejo de adoração a Deus e de nos render aos seus pés em louvor e adoração. Mas antes disso, vamos ler a palavra e depois ter uma palavra de oração. Evangelho de João, capítulo 20, o versículo 30 e depois o capítulo 21, o último versículo, versículo 25. A palavra, o texto que eu vou ler na NVI, João, capítulo 20, versículo 30. Jesus realizou
na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenha vida eterna. Vou ler mais uma vez. Jesus realizou, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam e que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que, crendo, tenham a vida em seu nome. Capítulo 21, versículo 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ó Deus, nos dê a sua palavra nessa noite. Quando tu falas é tão diferente. Eu peço que tu fales conosco nessa noite, abra ainda mais o nosso entendimento para vermos a beleza de Jesus, a glória de Jesus, e que a gente possa se render a Ele em adoração. Em teu nome eu te peço, meu Pai. Amém. Jesus de Nazaré é mais do que simplesmente um homem ali andando nas ruas empoeiradas de Jerusalém, de Cafarnaum, enfim, dos lugares aonde ele foi. Olhando de longe, não dá para perceber que ele não passa de um ser humano. Ele é só um ser humano. Você de longe olhando, vendo ele viver, ele viveu 30 anos no anonimato. Nada foi falado a respeito. Nenhuma cura, nenhum milagre, nenhuma pregação, nenhum ensinamento, absolutamente nada. A história não revela, a história bíblica, o texto bíblico, ninguém se interessou. Não houve nenhum dos discípulos de Jesus que se interessaram em investigar e nos falar a respeito do que Jesus fez no seu período desse anonimato de 30 anos, a não ser o seu nascimento. E algumas coisas ali, bem poucas, no seu nascimento. Depois, quando ele tinha 12 anos e depois um sumiço absoluto, não se sabe absolutamente nada. Nós não sabemos como Jesus foi como um filho para Maria, como ele se relacionou com seus irmãos, como ele se relacionou com seu pai adotivo, como ele lidou com o seu trabalho, como ele viveu ali. Não sabemos nada. A Bíblia não fala absolutamente nada a respeito de Jesus. Mas os anos se passaram, nós já estamos em mais de 2000 anos depois da história da vida de Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição. Os anos se passaram e Jesus se tornou, ao longo da história, a figura mais admirada, mais respeitada e mais amada que nós podemos conhecer. Nenhum ser humano, nenhum personagem da história é tão admirada quanto Jesus Cristo de Nazaré. Muitos filmes foram feitos, baseados, inspirados nas histórias de Jesus, e muitos pseudos filmes, outros inspirados também na pessoa de Jesus. Milhares e milhares de pessoas, de autores, escreveram livros. São tantos livros escritos a respeito de Jesus, que nós não daríamos conta de ler nessa vida a quantidade de textos e livros e documentos que foram escritos a respeito da vida de Jesus, de todas as maneiras que nós pudéssemos perceber e investigar. Há uma quantidade absolutamente soberba de tantas pessoas ao longo dessa história que escreveram a respeito desse homem. E não apenas isto,
milhares de cantores e autores e pessoas que fazem músicas. Como que chama a pessoa que faz música? Compositor. São tantos, milhões e milhões de compositores ao longo da história que escreveram poesias lindíssimas, canções lindíssimas a respeito de Jesus. Peças teatrais foram feitas por causa de Jesus, em homenagem a Jesus, destacando-se Jesus, mostrando a sua glória, a sua majestade, mostrando a beleza em forma de canções. Nós cantamos aqui. Todos os dias, milhões ou talvez bilhões de cristãos se reúnem em algum lugar para cantar a Deus, para cantar a Jesus, para falar do seu amor a Jesus, para falar da sua devoção a Jesus. E não somente isso, que Jesus é cantado e cantado nas comunidades, em algum lugar, não só pessoas religiosas, mas não só, também as não religiosas compuseram tantas músicas falando a respeito de Jesus e de maneira tão respeitosa. As pessoas organizam as suas vidas por causa de Jesus. Elas casam e constroem casamentos, tendo como base do seu casamento a explicação por que casaram e como se casam e como vivem os seus casamentos e como criam seus filhos, como organizam sociedades baseadas em Jesus. Civilizações e cidades e muitos lugares têm em Jesus o seu padrão e o seu modelo de existência. Jesus, então, é a pessoa mais amada que nós podemos conhecer. Nenhum homem, nenhum químico, nenhum filósofo, nenhum escritor, nenhuma pessoa é tão famosa, é tão importante, tão cantada, tão admirada, tão desejada nesses 2 últimos anos, ou em toda a história, como Jesus Cristo de Nazaré. Até mesmo as pessoas que não acreditam em Deus, respeitam e falam muito bem da pessoa de Jesus. É verdade que se eu pudesse aqui, se fosse a minha ênfase, dizer que também Jesus é a pessoa mais odiada do mundo e da história, eu teria muitos argumentos para dizer para os irmãos que ele também o é. Mas a minha tônica nessa noite é falar desse aspecto positivo. E por que as pessoas admiram tanto a Jesus? Por que os apóstolos, as primeiras pessoas que caminharam com Jesus, tiveram uma transformação tão radical na sua vida, a ponto de segurar firmemente nos seus ensinamentos, naquilo que eles ouviram, e nada na vida, nenhuma perseguição, nenhuma ameaça foi suficiente para demovê-los da sua posição de lealdade e fidelidade a Jesus. Por quê? Porque Jesus é esse homem fascinante? Porque Jesus é esse ser humano, esse ser tão incomparável? Da manjedoura àquele túmulo vazio, Jesus é irrepetível, inigualável. Nenhum homem da história sequer chega perto do significado de quem é Jesus para a história humana. Jesus dividiu a história em 2 etapas. Jesus é tão celebrado. Por quê? Porque Jesus é tão assim? É porque Jesus é mais do que apenas um homem. É mais do que isso. Ele é como nós, mas é superior a nós.
Nós olhando para Ele, convivendo com Ele, a sentar com Ele, nós sentaríamos ao seu lado, e se ninguém conhecesse a pessoa física de Jesus, não poderia distingui-lo de um outro ser humano. Mas ficando algum tempo com Ele, andando algum tempo com Jesus, alguns minutos, ouvindo Jesus por alguns minutos, seria suficiente para mudar radicalmente a percepção e a vida desse outro ser humano. Basta nós olharmos os evangelhos e as pessoas que tiveram contato com Jesus, mesmo por um instante que fosse, elas voltariam para casa impactadas por aquilo que Jesus falou a elas, como aqueles guardas que foram lá prender a Jesus e não conseguiram. Eles disseram: ninguém falou como esse homem fala. Jesus não passa desapercebido na história. E é isso que eu queria compartilhar, talvez três aspectos disso que eu estou falando para os irmãos, desse Jesus que é mais do que um homem. E a primeira coisa que eu queria colocar para vocês aqui é que Jesus é um Deus, é o Deus escancarado. Até Jesus, Deus se revelou ao ser humano. Nós lemos aqui, Hebreus capítulo 1, outrora, Deus falou aos pais de muitas formas e de muitas maneiras através dos profetas. Mas nesses últimos dias Ele tem nos falado a respeito do Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo. Ele é a expressão exata do seu ser. Jesus revela plena e claramente. Jesus não revela Deus às escondidas e nem aos pouquinhos. Jesus não economiza em revelar a nós quem é Ele de fato. Quem é esse homem de fato? E Jesus revela ser um Deus escancarado. Um Deus que está em completa evidência diante das pessoas. Se você parar para ouvir Jesus falar dele mesmo, você vai ter que tomar uma decisão de se dobrar reverente diante de Deus e chamando-o de divindade, o adorando, ou você vai ter que pegar em pedras para apedrejá-lo, porque Jesus não passa desapercebido. Jesus não é uma cor neutra. Ele deixa evidente para todo mundo quem de fato Ele é, através das suas obras, através das suas palavras. Conversando com meu filho Lucas, nós conversamos muito sobre Deus e sobre deuses. Eu disse para Lucas que a prova mais evidente de que existe Deus é Jesus. Jesus é a prova mais evidente, não são as coisas científicas, não são as elaborações científicas mais contundentes para nós declararmos que há Deus. E qual é esse Deus? Porque se nós não conhecêssemos e se Deus não viesse em Jesus, nós poderíamos talvez estar tateando no universo sobre que Deus que existe. Mas Jesus deixa muito evidente, escancaradamente, quem Ele é. O texto que nós lemos disse assim: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos sinais milagrosos. Jesus realizou muitos milagres na presença dos seus discípulos. Ele escancara. Ele está falando. E tudo que Jesus faz tem testemunha perto. Tem gente perto. Há uma multidão cercando Jesus para onde Ele vai. E quando essas multidões em torno de Jesus, Jesus não pega as pessoas à parte, leva para um lugar e cura elas secretamente. Jesus não fala algumas coisas secretamente, só secretamente. Ele falou algumas coisas para alguns indivíduos. Mas Jesus não está preocupado em estar no anonimato, no sentido de se revelar à humanidade.
não apenas para os seus contemporâneos, mas para todo o restante. Ele ora para aqueles que ainda haviam de crer nele. Ele vive na expectativa de que precisa mudar a história, e ele começa se revelando àqueles discípulos, mas aquilo vai reverberando para toda a história. E ele não faz as coisas no secreto, ele faz de maneira que ele está sendo visto por todo mundo. Não dá para esconder Jesus da história. Não dá para dizer assim, será que ele multiplicou os pães? 5.000 pessoas pelo menos viram isso. Alguns acreditam que foram mais de 5.000, mas pelo menos 5.000 pessoas testemunharam, viram os milagres da multiplicação dos pães. Pelo menos 10 leprosos. Eles não só viram, como foram nelas mesmas operadas milagres extraordinários. E eles saíram contando para as pessoas. Ou aquele homem que foi curado de espíritos malignos de Gadara, e saiu falando para a cidade inteira o que aconteceu com ele. Ele disse, isso aconteceu comigo. E as pessoas daquela cidade viram algo notório na vida daquele moço. Era notório aquele homem que estava escravizado por demônios, e Jesus expeliu aquele demônio e libertou aquele homem, e a cidade inteira viu e o expulsou da cidade. Mas a cidade viu o que Jesus fez. Não dá para esconder. Não dá para esconder da história o que ele fez. Havia uma multidão cercando Jesus. E uma mulher tocou nele. Ele parou e todo mundo viu que ele parou. Centenas ou talvez milhares de pessoas estavam ali e presenciou aquela mulher dizendo, eu tinha um fluxo de sangue há mais de 38 anos. Eu toquei na orla dele e fui curada. Instantaneamente curada. Havia gente na casa de Jairo. Muita gente na casa de Jairo, e testemunharam que a filha dele estava morta. Jesus entra naquele lugar e deixa aquela menina viva, e todo mundo viu aquela menina viva. Todo mundo viu aquela menina viva. Cerca de 500 pessoas estavam lá no Monte das Oliveiras, quando eles viram Jesus subindo para o céu, ressuscitado. Não foi ali uns 2 ou 3, 500. 500 pessoas ali presentes viram Jesus subindo ao céu. Então o que Jesus fez está escancarado, e nós precisamos responder à história e responder para as pessoas a acusação de que não exista Deus. E se Deus de fato não existe, nós precisamos fazer alguma coisa para Jesus e com Jesus, porque Jesus está deixando claro e deixou claro para a história e para quem quiser saber a verdade, aquilo que está patente, claro, evidente em todo mundo. Os contemporâneos de Jesus, os discípulos de Jesus, não dariam a vida como eles deram. Foram cerrados pelo meio, torturados, jogados nas prisões para manter consigo uma mentira. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1 disse, põe aqui para mim 1 João, eu estou ficando velho, minha memória está indo embora. Antigamente eu falava de qual esse texto. O que era desde o princípio, o que ouvimos. E o que? Vimos com os nossos olhos. Nós vimos, nós tocamos, nós pegamos a respeito do verbo da vida. Ele esteve aqui entre nós. E João, esse mesmo João disse, ele fez tanta coisa, é o meu ponto 2 aí. Jesus realizou obras poderosas. Jesus é um Deus não só escancarado, mas é um Deus exagerado. É um Deus que não fez algumas coisas. Ele fez tanta coisa em 3 anos. Jesus, um ser humano, em 3 anos, ele colocou o mundo dos homens em colapso. Ele deixou o entendimento dos sábios ao chão.
Porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Jesus vai andando, enquanto ele vai andando, coisas extraordinárias e muitas coisas extraordinárias, uma após a outra, todos os dias, pessoas sendo libertas de demônios. Como poderiam explicar demônios sendo expulsos pela palavra? Curas instantâneas aos borbotões, borbulhando o tempo todo, tocava a sombra dele e curava. Milhares de curas. Gente morta sendo ressuscitada. Gente leprosa sendo limpa. Pessoas encarceradas sendo libertas. No poder de Jesus, e Jesus fez coisas absurdamente grandes e em números absurdos. Que o próprio evangelista disse que não dá para contar nos livros do mundo inteiro o que esse homem fez. Os milagres extraordinários que ele fazia. Ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas como quem anda sobre um chão. Não respeitando nem considerando qualquer lei que poderia dizer que não é possível andar sobre as águas. Ele simplesmente andou sobre as águas. E andou sobre as águas no mar revolto. Ele andou sobre as águas. Ele fez milagres extraordinários. Ele operou milagres que nenhum ser humano da história realizou. Ele é mais do que um homem. Para que nós pudéssemos dizer não exista Deus, nós precisamos esconder Jesus da história, porque Jesus fez coisas improváveis. Terceiro e último, Jesus realizou milagres. Jesus é o Deus Todo-Poderoso que realizou milagres impressionantes. Estava pensando nisso. Imagine um homem morto. Lázaro está morto. 4 dias. 4 dias morto. Numa tumba. Havia muita gente ali. Não foi uma história de Jesus que chegou, eu estive ali na casa do Lázaro, ele estava morto, eu fui e ressuscitei. Ele falou ali, ninguém viu. Não, muita gente viu. Muita gente viu. Estavam ali as irmãs dele testemunharam. E quem é advogado aí sabe que isso vale. Eu não sou advogado, eu até pensei em pegar algum conteúdo técnico da advocacia e falar sobre essa questão de uma pessoa testemunhar um fato. Mas você que talvez tem mais conhecimento nessa área do que eu, você pode talvez me atestar ou me corrigir aqui e ali. Mas eu digo a você. Eu estava outro dia andando com a minha filha, uma mulher queria se... eu estava até pensando, por que tanta gente está querendo suicidar perto de mim, né? Mas eu vi uma mulher querendo suicidar, eu vi. Eu fui testemunha ocular que tinha uma moça vestida de roupa azul de uma empresa de limpeza de serviços gerais. Por volta de 10 horas da noite, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Subindo ali a rua, perto ali do Goiás, não sei o nome daquela rua. E ela estava caminhando em direção aos carros, completamente fora de si. Eu testemunhei, eu vi. Não dá para negar Jesus. Não dá para negar o que Jesus, quem Jesus é. Preste atenção, um homem morto. 4 dias. 4 dias já que ele está morto. A irmã dele diz que ele cheira mal e o corpo já está em estado de decomposição. A irmã dele disse isso. Jesus sequer entrou na tumba. Vocês sabem que antigamente era como se fosse uma loca, numa caverna. E tinha uma pedra, eles colocavam o defunto lá dentro. As pessoas estavam ali em torno, porque Jesus queria saber onde que ele tinha sido sepultada.
E Jesus chegou ali, sequer entrou na tumba, sequer entrou naquele lugar onde estava Lázaro. O seu coração já não batia mais. Eu não sei quanto tempo é necessário para que o sangue da pessoa apodreça. E se tinha talvez um órgão ali, eu não sei como estava esse órgão chamado coração, os órgãos vitais daquele homem chamado Lázaro. Será que no momento em que ela foi fazer a limpeza que tinha que se fazer, será que tiravam alguns órgãos? Eu deveria ter estudado a respeito disso. Eu não sei como é que era feito. Mas eu sei que aquele homem chamado Jesus Cristo, ele chegou ali, ele orou ao pai dele, e ele simplesmente disse: Lázaro, sai para fora. O pulmão dele começou a funcionar. Os rins dele começou a funcionar. A pele dele voltou ao estado de gente viva. Os olhos dele voltou a enxergar. O equipamento auditivo dele começou a funcionar. Ele ouviu. As pernas, as articulações das pernas dele começou a articular, funcionar. O coração começou a bater. O ar voltou para os seus pulmões. Ele começou a respirar novamente. De fato, ele está vivo. Porque um homem chegou na porta e disse: Lázaro, sai para fora. Que homem é esse que consegue dizer e passar por cima da morte e humilhar a morte dessa maneira, de maneira que não toma conhecimento ao som da sua palavra? Ele diz: sai, e acontece. Enxerga, e a pessoa passa a ver. Levanta-te, e a pessoa levanta. Com a palavra só. O vento, o mar, numa fúria. E ele diz: cala-te. E o mar simplesmente sossega. Deus existe. O nome dele é Jesus. E se Jesus não é Deus? E se Jesus não é Deus? Se Jesus não é Deus, ele é o homem mais blasfemo da história. Se Jesus não é Deus, ele é o homem mais blasfemo da história. Se Jesus não é Deus, ele é o homem mais louco da história. É o homem mais mentiroso da história. Porque o que Jesus não só realizou, Jesus fez coisas absurdas. Lepra. Não tem cura lepra na época dele, não sei se tem hoje, mas na época de Jesus não tinha lepra. Não tinha cura para lepra. Um homem perguntou: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo? Ele disse: quero, fique limpo. O cara fica limpo. Acredita na coisa dessa, sem remédio, sem nada. Sabe, você nunca andou e de repente, como é que você sabe andar? Sem fisioterapia? Simplesmente o cara sai andando pela simples palavra, toma o teu leito, vai para a tua casa. Eu quero ver, então veja. E ele começa a enxergar. Que coisa fantástica, absurda, tremenda, gloriosa é esta. Por que isso está acontecendo? João disse: isto foi escrito para que vocês creiam que Ele é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo nele tenha vida em seu nome. Preste atenção nessa frase. A nenhum outro homem foi falado coisas a respeito delas, como foi faladas a respeito de Jesus. Irmãos, nenhum ser humano ousou falar de si o que Jesus ousou falar de si. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa. Primeira letra do alfabeto. Hebraico, grego, não lembro agora. Eu sou o Ômega. Ele está dizendo: eu estava lá no princípio e estarei lá no fim. Um homem. Um homem. Dizendo que estava no início e estará no fim. Ele diz: quem vê a mim vê o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos a mesma pessoa. Eu e o Pai somos um.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz deste mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a água da vida. O que Jesus fala de si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Todo poder eu tenho nos céus e na terra. No Velho Testamento diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. E Paulo depois disse a mesma palavra, que Deus exaltou a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, que Deus o exaltou acima de todo nome. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome e todo joelho e toda língua confesse para a glória de Deus o Pai, que Cristo Jesus é o Senhor. A nenhum outro homem foi falado isso. Nenhum outro ser, nenhum outro homem ousou dizer: nele subsiste todas as coisas. E tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e tudo que foi feito sem Ele não seria feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem é esse ser? Ele é o bom pastor. Quem é esse Jesus? Quem é esse homem? As pessoas diziam a respeito dele: ele é a pedra angular de esquina, a principal pedra da construção. Quem é ele? Ele é o cabeça da igreja. Ele é o salvador dos homens. O seu sangue, e de nenhum outro, é capaz de lavar qualquer homem do seu pecado. Não precisa viver outras vidas, reencarnar e reencarnar e reencarnar para pagar a culpa. Jesus diz: não, o meu sangue, aquele que bebe de mim e se alimenta de mim, por mim viverá. Eu sou o Salvador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele andou sobre as águas. Ele curou os leprosos. Ele ressuscitou mortos. Ele vivificou as pessoas. Ele transforma ainda milhares e milhares de pessoas. Cerca de 2 bilhões de pessoas de ser discípulos dele. Jesus Cristo é o Deus, Criador dos céus e da terra. Evidente, esclarecido, iluminado, mostrado aos homens. O seu nascimento foi visto por anjos, por pastores, por pessoas. Uma cidade inteira ficou sabendo que lá em Nazaré nasceu alguém. Os imperadores tentaram matar. Não está escondido da humanidade. Só é ateu quem quiser ser porque quer ser. Porque se você olhar para Jesus Cristo de Nazaré, Deus está evidente, claro. Se Jesus não fosse quem ele disse ser, ele seria pretensioso, blasfemo, arrogante, louco, mentiroso, absurdo. Jesus disse, os apóstolos disseram, o apóstolo Pedro disse: bem-aventurado sois vós que não tendes visto, crede nele e o amais com amor inefável. Nós não o vimos com os nossos olhos, mas eu testifico a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e quem estiver vendo depois pela internet, eu testifico, por mim mesmo, que um dia Jesus Cristo entrou na minha vida, e não pode ser uma questão emocional, o que aconteceu comigo, no meu coração. É mais do que isso. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, disse João, 1 João capítulo 5, versículo 20. Estamos no verdadeiro Deus. Deus existe, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nenhuma formiga existiria sem ele. Ninguém chuparia manga se não fosse ele.
ninguém amaria, ninguém seria feliz na história. A vida existe porque Ele o criou. Então, sem temor, irmãos, quando nós nos apresentarmos diante da mesa do Senhor e tomarmos do seu sangue e do seu corpo representado aqui, que loucura é essa? Quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. Essa palavra seria um absurdo total se não fosse Jesus Cristo falando. A minha carne é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E eu, ele disse depois, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem disse isso mais? Sócrates? Platão? Buda? Aristóteles? Quem mais aí? Não conheço nem esses caras famosos. Quem? Quem poderia dizer? Eu vou ressuscitar você no último dia. Vai ter um último dia? Vai. O último dia. E que dia é esse? Eu defino o último dia. Eu defino que dia é o primeiro e que dia é o segundo. Eu decido. Ele é o Senhor da história. Ele é o nosso Pai. O nosso bom pastor. E Ele está aqui nessa noite. E louvado seja o nome dEle para sempre. Convido você a ficar de pé e adorá-lo, cantar a Ele o nome dEle, o nome maior que nós cantamos aqui, o nome maior, o nome mais glorioso, o nome mais poderoso que existe nesse universo, o nome bendito do nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus. Então não tenha medo de afirmar sua fé. Hebreus 11 diz, pela fé entendemos que o mundo foi feito pela palavra de Deus, pela fé. É fé. É fé, mas não é uma fé sem provas. Está na história. Está na história, está nos anais da história. Que há mais de 2000 anos atrás, um moço, nascido no ventre de uma mulher chamada Maria, veio a este mundo, venceu a morte, fez milagres como ninguém, falou coisas, o sermão da montanha, a oração ao Pai Nosso, imagine, Deus falou coisas tremendas em Jesus. Não é isso que o texto diz? Outrora falou Deus, mas agora nesses últimos dias, nós estamos nos últimos dias, tem nos falado a respeito do Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas, por quem também fez o mundo. Ele é o esplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser. Ele voltará um dia. Ele voltará um dia. Ele voltará um dia. Pode ser que você morra antes que ele volte. Seu neto morra antes que ele volte. Pode ser que demore alguns anos, não sabemos quando é que ele volta. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Amém? Vamos cantar essa canção. Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. O nome mais santo, nome mais puro, nomes bendito, é o nome de Jesus. Oh, nome mais santo, nome mais puro, nomes bendito, é o nome de Jesus. Pode colocar a mão no seu coração aí. Fecha seus olhos. Você não está numa mentira, meu irmão.
Você não está iludido, você não está sendo iludido por uma fé tola. Existem evidências no passado, antes de Jesus nascer. Ele disse: antes de Abraão existir, eu sou. Mas a história relata a experiência de homens e mulheres que viram anjos, que viram coisas impressionantes, como Eliseu viu, realizou, Elias, Moisés, Josué. Moisés poderia levantar nessa geração e dizer: houve um dia que eu estava caminhando, procurando as ovelhas do meu sogro, eu vi uma árvore incendiar. Jonas poderia levantar nessa geração e dizer: eu sei que ele existe porque eu estava dentro do ventre de um peixe. E ele falou aquele peixe. Aquela mulher, Cirofenícia, improvável. O milagre não era para ela. Ela poderia levantar nessa geração de ateus e ateias e de pessoas que não creem e disser: eu sei, porque minha filha estava terrivelmente endemoniada. E com a sua palavra, minha filha foi curada, liberta. Eu também sei o que aconteceu na minha vida ao longo desses 33 anos. E você sabe o que aconteceu na sua vida. Deus é real na sua vida. Deus é real na nossa história de vida. Pai, nós te exaltamos. Pai, nós te exaltamos porque nós não estamos falando ao vento. Pai, nós te glorificamos porque Tu és o nosso Criador, o Deus da nossa vida. Só a Ti adoramos. Só a Ti reverenciamos. Ninguém falou o que o Senhor falou. O Senhor veio a este mundo, Pai, para nos falar ao coração. Glorificado seja Teu nome, Pai. Exaltado seja Teu nome. Aleluia. Você pode virar para o seu irmão e dizer assim: Deus existe, Ele está em mim, Ele está em nós. Glória a Deus.